Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Palestrinos e Palestrinas. Cada dia mais o Maurício se valorizando, hein? Maurício se valorizando, cada dia mais seu valor de mercado subindo e propostas chegando para o Palmeiras. Vamos ver aqui as últimas informações também do Palmeiras, que está aí se movimentando no mercado, né? De informação também sobre o Danilo, rapidamente, só para atualizar. E vamos ver como é que o Verdão está aí para essa volta aí do Campeonato Brasileiro. Abel voltando de férias. Também o time já está treinando ali com o Castanheira. E vamos ver muito mais sobre o nosso querido Palmeiras. Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários no Futebol de Muito. E vamos ao vídeo. As férias do técnico Abel Ferreira não terminaram. Para os jogadores, a folga acabou há alguns dias. O Palmeiras treinou nesta segunda-feira aqui na Academia de Futebol, dando sequência ao trabalho de intertemporada, mas ainda sem o técnico Abel Ferreira. O comandante está em Portugal com a família, ganhou uns dias a mais de férias em relação aos outros atletas. A diretoria aguarda o retorno do Abel Ferreira nesta semana aqui no CT. Enquanto isso, os auxiliares dele é que estão tomando conta aí do grupo. Em relação aos jogadores, Emiliano Martínez e Piquerez foram eliminados com o Uruguai da Copa do Mundo, mas vão ganhar aí uns dias de descanso, né? Precisam esfriar a cabeça. Já o Giai tem um caso parecido. Ele não participou da Copa do Mundo, mas compôs elenco nos treinamentos da Argentina. Já está liberado pela Federação Argentina, mas ganhou também uns dias a mais de descanso por aqui. No caso do Marlon Freitas, ele foi liberado para resolver algumas questões pessoais. A novidade é que o garoto Eduardo Conceição do Sub-20 tem treinado com o grupo profissional. É bom lembrar que esse jovem é promessa do Verdão, muito cobiçado pelo grupo City. Ele é comparado com Estevão e Hendrick. Tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Agora, quem também está marcando presença por aqui é o atacante Vitor Roque. Ele está em tratamento da cirurgia no tornozelo, fazendo treino separado do grupo, sempre ali com o núcleo de performance e saúde, e também fez o aquecimento nesta segunda-feira ao lado do atacante Paulinho. É isso, essas são as novidades do Palmeiras, que só volta a campo de forma oficial no dia 23 de julho para enfrentar o Coritiba fora de casa, tentando defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras então está na primeira posição com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Flamengo. No Corinthians, Da Sociedade Esportiva Palmeiras de hoje, meu querido, coisa rica, a testosterona da notícia. Vamos lá, então, Massa. Como a gente trouxe hoje de manhã, ativa aqui do canal, no meio de semana, entre quarta e quinta-feira, então, Agustin Giai retorna à Sociedade Esportiva Palmeiras, depois do período lá com a Argentina. Para a reta final da semana, Piquerez e Emiliano Martínez também se reapresentam. E ao longo desta semana, o Marlon Freitas, né, que por questões pessoais ficou fora das atividades, também volta. E em algum dia da semana volta também o Abel Ferreira para comandar o Palmeiras. E aí, sábado, o Palmeiras tem o jogo treino contra o Primavera de Indaiatuba, na academia de futebol. Por sinal, o técnico do Primavera ainda é Rafael Marques, ex-atacante do Palmeiras e cria da academia do Verdão, então terá aí esse duelo contra o ex-palmeirense Rafael Marques, agora como treinador do Primavera. Na atividade de hoje, o Vitor Roque participou do aquecimento com os jogadores em campo, mas durante as atividades com bola, o Vitor Roque continuou com o trabalho individualizado dele junto com o núcleo de saúde e performance. O Paulinho, de novo, treinou 100% da atividade com o grupo, então o Paulinho não preocupa para a sequência da temporada, mas está fora do jogo contra o Coritiba, porque foi retirado pelo STJD desta partida. E com relação ao jogo do Brasil... Ô, Soler, o recurso do Barbosa já foi julgado? Não foi nem marcado ainda. Nem o do Barbosa, nem o do Alan. Nenhum dos dois ainda foi marcado. E o site do STJD está fora do ar desde ontem. Então, sei lá quando eles vão conseguir recuperar o site, mas por enquanto o STJD nem marcou o julgamento do efeito suspensivo
para o Alexander Barbosa e também para o próprio Alan. Lembrando que o Barbosa ele foi expulso contra o Flamengo em março, quando ele defendia o Botafogo, e só foi julgado em junho, depois que ele foi anunciado como reforço do Palmeiras, né? Bem curioso que fez o STJD, mas ainda não marcaram a data do julgamento e, por enquanto, o STJD perdeu também o acesso ao próprio site que está fora do ar. Muito bem. Eu tinha uma outra questão, uma pergunta para fazer para você. Vamos lá, fale sobre o jogo, meu querido, por favor. Aqui, assistindo o jogo com a Renata, do Paraguai, eu estava muito mais tranquilo no jogo do Paraguai do que no jogo, né, da seleção brasileira, confesso a vocês. Muito bem. Com gols de Maurício e Gomes nos pênaltis, o Paraguai eliminou a seleção da Alemanha. Maurício entrou bem, tem 18 milhões do Atalanta na mesa, de euros na mesa do Palmeiras para o Maurício. Bom, com a atuação de hoje, o gol de pênalti, acho que já foi para 22, né, Dudu? Já 22, talvez 24, dá para fechar, né? Gol de pênalti em Copa do Mundo, 2 milhões. Gol de pênalti no Neuer, mais 2 milhões. Eu acho que dá para dar uma valorizada. É isso. Dá para dar uma Você valorizada. sabe que eu já estava até pensando nos Corneta Hawley, né? Corneta Hawley, que é uma espécie de corneta Halley, tô falando certo agora, Corneta Halley. Entendi. Eu tava pensando nos corneteiros palmeirenses, falei, pô, se o Gomes e o Maurício perderem, já viu, né? Já Não. imaginou? Os Não, caras ao iam contrário. meter o cacete nos dois e tal, não sei o quê, Ao contrário. bororó. O corneteiro Ou não é. alguns... Ao contrário, mas tudo bem, continua o raciocínio, mas é o contrário que você vai falar, dos corneteiros. Ou alguns iam falar, pô, pelo menos estão voltando logo, ou não, não é isso? Não, os corneteiros falaram, pô, sai com a camisa do Palmeiras, perde os pênaltis. Esses corneteiros. É corneteiros isso também. Se fosse bater com a camisa do Palmeiras, iam os dois teriam perdido, mas com a do Paraguai vai fazer gol. Não, mas essa realidade também já mudou, hein? Nos Mudou. pênaltis. Faz tempo que a gente não perde um pênalti. Boa noite. Para quem disse que por aí que o Hendrick não sabia cumprir função tática, eu os convido a ver a aula de pressão em linha de zaga que o menino deu hoje, de José Antônio. O Hendrick entrou muito bem, colocou vida no ataque da seleção brasileira, não fez gol, é verdade. Do Paraguai, o Mister, né? Gustavo Alfaro. Ele perguntava sobre o jogo e tal, e em determinado momento perguntaram para ele sobre o Maurício. A imprensa paraguaia questionando por que o Maurício, que tem entrado bem, ele não é titular. A gente tem esses trechos aí, quer Vamos chamar? lá. Chama aí então. Chama o Alfaro. Chama o Mister, por favor. Mister, sua opinião sobre o Maurício. Cuando él tenga la capacidad de tener consistencia durante 90 minutos, por ahí va a arrancar en la posibilidad de ser titular. Entonces a nosotros nos rinde cuando el nivel del rival baja su intensidad desde el punto de vista físico. Entonces ahí le doy la respuesta. Para mí sería un jugador ideal, pero ¿sabe qué? A veces nosotros terminamos cubriendo una cosa con otra cosa y en el ideal nos faltan cosas. Discorra. Não, ele deixou claro uma coisa que todo palmeirense já sabe. O Maurício, ele não mantém a mesma intensidade durante o jogo inteiro. Ele oscila demais. Desde o Cruzeiro ele é. E é por isso que ele não sai como titular. Ele perdeu a posição de titular do Palmeiras, quando ele perde, em função de ser um jogador que oscila muito na partida. E para surpresa de todos, até vou falar pro Alex me ajudar, se ele tem informações a respeito, né? O Palmeiras recebeu uma proposta oficial do Atalanta pelo Maurício, de 18 milhões de euros. Notícia importante. Se eu não tiver enganado, Quanto? 18. Se eu não tiver enganado, o Palmeiras pagou um pouco mais de 10 milhões de euros por ele, né? Eu não tenho certeza. Não lembro. Peraí, alemão, por favor. Deixa eu ver. Qual que é eu acho que o Palmeiras pagou um pouco mais de 10 milhões de euros. Mas o Palmeiras, desculpe, o Palmeiras quer chegar a 22 milhões de euros pelo Maurício. Eu acho que 18. Tá bem pago, né? 10,5. É que não é o 10,5? perfil de contratação da Atalanta, o Loeb. A Atalanta, eu sempre falo aqui de conceito de clube, a Atalanta tem muito essa ideia. A Atalanta compra jogadores acessíveis, com potencial para ser explorado, para lapidar esses caras dentro da Europa e vender eles mais caro depois. É chamada oportunidade de mercado. Exatamente. São caras que fazem um clube de saúde financeira. O futebol português é assim, Mickey. Eles veem um periférico muito. Agora,
O que ele falou é meio natural, mas assim, eu vou só questionar o Gustavo Alfaro, que é muito bom técnico. Antes eu queria cumprimentar o Bolinha, porque ele fez um comentário realmente genial. Eu aprendo com ele. Ele é ótimo. Aprendo todo dia. Bolinha e bolão. Ele é genial. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu entendo que quando o nível é físico baixo, o jogador mais técnico aparece. Mas também é responsabilidade do técnico acomodar talentos no seu time. Se ele precisa de mais intensidade, mais marcação, jogue com 3 volantes para deixar um meia livre. Eu cansei de ver o Riquelme Mas você no acha que Boca compensa Juniors. você jogar em função do Maurício Meia. no Paraguai? E um meia, não o Maurício. No caso, lembra do grande Boca Juniors? Sim. O Carlos Bianchi? Ele jogava Riquelme. com 3 volantes que mal passavam do meio campo para deixar o Riquelme livre. Ô, Alex, você sabe, eu não sei se você tem essa informação do Maurício, e você acha que não é a mesma coisa no Palmeiras? O Maurício não consegue manter a constância o jogo inteiro? Eu não quero ficar passando de chato, até porque nós estamos na Copa do Mundo e eu venho falando, enquanto a Copa não começava e a gente falava dos clubes, o Maurício era um dos caras que eu mais carregava na crítica, mas justamente por isso, eu acho que era um jogador que até tem alguma técnica, ele não é um cabeça de bagre, mas falta aquela intensidade para um jogador que tem que estar num clube como o Palmeiras e resolver a parada ali no meio campo. O meio campo é o ponto nevrálgico de um time. Você tem um jogador que de vez em quando acerta alguma coisa, pro Palmeiras não serve, cara. Ele pode servir pro Goiás, pro Curitiba, com todo respeito, assim, mas pro nível que o Palmeiras tá, o Maurício não é o jogador que hoje tem que ser titular. Tem que chegar e resolver e é incontestável. Não, é contestável. E vem uma proposta dessa aí, de 18 milhões de euros da Atalanta, cara, precisar de carona eu dou um jeito. Eu gostei muito do teu nevrálgico. O que pega, Alemão? Quem usava muito isso era Cláudio Karsug. O que pega, Alemão? Continua usando, querido e maravilhoso Cláudio Karsug, o único cidadão do planeta que jamais cometeu um pecado. Como o Palmeiras não precisa da grana, ao contrário, se fosse Corinthians, vai segurar São Paulo, até conseguir vai o valor. segurando. E o fato talvez o Palmeiras pense assim, vamos esperar o final da Copa para ver o resultado final do Maurício, então segura a proposta um pouco, entendeu? Porque o Atalanta quer fechar agora, por causa da janela, né? Eles querem fechar agora. Agora, ô Miquei, com Maurício ou sem Maurício, qual é a chance do Paraguai aqui, hein? Cara, eu acho. Fiquei sabendo é o seguinte: o Palmeiras quer resolver essa semana a questão do Danilo. Danilo pode realmente o Palmeiras chegar a um acordo essa semana com o Botafogo. O Botafogo está esperando aquela valorização que parece que não vem, né? Parece que não vem. O Ancelotti não está muito afim de colocar o Danilo para jogar, merece jogar. Está jogando muito. Mas o Ancelotti está barrando o Danilo, está preferindo o Fabinho, está preferindo o Casemiro, está preferindo o Paquetá. E o Danilo não joga. Não joga. Mesmo estando bem, mesmo fazendo os gols dele pela seleção, dando passe, sendo importante, não joga. Então o Botafogo não está conseguindo aquela valorização que esperava, né? Se o Danilo fosse titular, ia ser difícil para o Palmeiras fechar essa negociação, porque com certeza ia aparecer um concorrente aí europeu. E o Botafogo quer vender, o Botafogo precisa vender o Danilo. E aí pode ser realmente que essa semana a gente tenha o desfecho dessa negociação. O Palmeiras quer resolver agora. A apresentação, o elenco já está por aí. Daqui a pouco encerra a participação do Brasil na Copa do Mundo, não sei até onde vai, né? Brasil, eu acredito que hoje, mas o Palmeiras quer resolver a questão, até para o jogador ficar mais tranquilo também. O Danilo já falou que se for ficar no Brasil, quer vir para o Palmeiras. Então o Palmeiras quer resolver esta semana essa questão e pode pintar, sim, uma negociação positiva para o Palmeiras envolvendo o Danilo, tá? A gente está acompanhando tudo e assim que ficar sabendo de novidades, a gente traz aqui para vocês. Entendeu como é que aqui funciona? Vamos ver aqui, pessoal, com as imagens do treino do Palmeiras aí, né? Pra gente ver como é que tá aí o desenvolvimento dos caras. Eu gosto de ver muito esses lances de treino. Paulinho, principalmente, fazendo aí seus lances ali no treino. Se liga aí. Aí o Tigrinho já correndo, né? Mostrando já a força. Treino pesado na academia de futebol.
Arthur tá jogando muito, ué. Tá jogando muito essa bola, Arthur. Calma, Felipe. Laço. Olha o Barbosa lá do combate, ó. Fez falta do moleque. No treino o Barbosa bate. Isso aí, zagueiro. Ó, Paulinho. Evangelista. Já recuperado, sem mancar, não manca nada. Graças a Deus. Castanheira. Conceição. Então, pessoal, sobre a questão do Maurício, velho, rapaz, é um bom negócio. O Palmeiras é um time que compra um jogador novo e com poder de venda, né? Isso faz parte do futebol. E o Maurício é bom jogador, velho, muito bom jogador. A questão é que ele não tem um... Tem jogador que tem dessas, né? Não aguenta jogar os 90 minutos em alta intensidade. Então, se o melhor é vender, vende, né? Por enquanto, até porque também ele não é titular, né? Temos aí o Paulinho votando, vários jogadores votando. O que não pode vender agora, eu acho que é o Alan, que é titular, né? E Gustavo Gomes também, jogando muito, jogou 120 minutos. O cara jogou os 2 tempos da prorrogação completa, com a idade que já tem, né? Consegue manter uma boa atuação, os 2 tempos, é muito bom, é um guerreiro o Gomes. E parabéns aí, então vai demorar mais a chegar o Ramon Souza, o Gomes e o Maurício. E o Maurício, depois do gol de ontem, valoriza cada vez mais. Marcou um de pênalti, né? Nos pênaltis e marcou um gol. Então valorizar, vai ser mais valorizado, melhor pro Palmeiras. E sobre a questão do Danilo, velho, não se iludam, pessoal, não se iludam. Danilo jogando ou não pela seleção, isso não vem em consideração de valorizar mais. E não vem em consideração da Europa não olhar. Porque, velho, os caras têm DVD dos caras. Só chegar hoje na internet e colocar, pô, que tem tudo lá. Danilo é bom jogador e ninguém tem dúvida do que Danilo pode fazer. Nós, palmeirenses, não temos dúvida. Ele jogando ou não, ele vai chegar no Palmeiras. Se ele chegar no Palmeiras hoje, mesmo ele se jogar na seleção, se ele votar hoje, dia 30, ele é titular, pô. Ele é titular no time do Palmeiras. Não tem como dizer que o Danilo não vai ser titular, pô. E Palmeiras já conta, né? Conta aí os 7 convocados. O Emiliano Martínez e o Piquerez estão voltando, mas vai ter ali uns dias de folga, acho que é 3 dias, né? Se eu não me engano. E o John Arias também pela Colômbia. Eu acho que o John Arias vai demorar um pouco mais. O Paraguai surpreendeu ontem, não vou falar mais. Falei aqui que o Paraguai não iria ganhar para a Alemanha, pensando em o Gomes voltar e o Maurício e o Souza. Mas vamos desejar também que ele jogue, né? Que também é bom para o Palmeiras valorizar mais. De repente vai que chega alguma proposta pelo Souza também, né? Que é um jogador muito jovem. E o Palmeiras não deve, de repente, fazer tanto esforço como fez como está fazendo pro Alan e pro Flaco Lopes ficar no Palmeiras. Flaco Lopes que, como eu falo, de todos aí, o Flaco Lopes de todos que está na Copa aí, o Flaco e o Arias não pode fazer negócio agora, mas e o Gomes também que não sai porque é um jogador que aí já está prestes a renovar com o Palmeiras e vai renovar, creio eu que é um jogador que ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor do Palmeiras, um cara muito... se entrega muito, é um ídolo do Palmeiras, o Gomes, né? E o Piquerez também tem tudo para ainda ser um ídolo, porque já tem muitos anos no Palmeiras, já ganhou títulos, é um cara muito forte ali pela esquerda, então é uma marca muito forte que o Palmeiras tem com o Piquerez. Então, vários jogadores podem sim ser negociados, o caso do Maurício, o Souza, de repente até o Emiliano, né? Emiliano que voltou a jogar bem no Palmeiras, dando mais liberdade ali ao Andréas Pereira e o Marlon, né? Enfim, espero que o Maurício jogue os próximos jogos e se valorize mais. De repente bater 25 milhões de euros, né? Dá muito dinheiro, dá para quase
Dá para quase 120 milhões de reais, né? E Palmeiras fazer mais uma venda milionária e botar dinheiro nos cofres, até com esse dinheiro poder até junto comprar o Danilo de repente, né? Que é o sonho do Palmeiras, beleza? Tamo junto aí, pessoal, e até o próximo vídeo aí. Se inscrevam, deixe seu like se gostou do vídeo. Se não gostou também, tudo bem. Abraço.